Uma vez eu deixo o microfone na posição certa, vou deixar por aqui. Bem, o que o texto está dizendo para a gente é que o próprio Senhor haveria de providenciar as ofertas necessárias para a construção deste tabernáculo, né? Ofertas que vêm da onde? Lembrem que estavam no meio do deserto. Então, essas ofertas elas têm origem na libertação do povo do Egito, em que Deus mesmo disse àquele povo que eles seriam libertados, e não somente libertados com aquela famosa expressão, né? Uma mão na frente e a outra atrás, sem nada. Eles seriam libertados, mas carregando as riquezas do Egito. Então, o próprio Deus moveu o coração dos egípcios para que fornecessem ouro, materiais, tecidos nobres. Por quê? Porque eles queriam, por favor, saiam daqui, carreguem tudo fora. E então, Deus moveu o coração de quem fosse ofertar no meio do deserto. Deus providenciou os 14 itens nobres, finos, no meio do deserto. Providenciou na própria libertação de antemão. Para quê? Para que fosse feito um santuário para que eu habite no meio deles. Então, vocês peguem esse contexto do 19 para frente, e aqui está a visita que Deus fará ao arraial. A tenda é uma habitação provisória, móvel na peregrinação no deserto e limitada em qualidade. Não obstante, esse foi o plano de Deus, diferentemente dos grandes templos do Egito, da Babilônia e assim por diante. E a gente vê que o trabalhar com esses materiais no meio do deserto também não seria algo fácil. Isso prova que os israelitas eles absorveram boa parte da tecnologia de manipulação de metais, tecidos, durante a sua escravização no Egito. E, por sua vez, nós temos uma capacitação descrita em Êxodo 31, em que o próprio Espírito de Deus haveria de dotar homens com espírito de artista, com espírito de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício. Então, nós temos a descrição do que foi o tabernáculo. Nós vamos apresentar um vídeo de uma reconstrução atual baseada nessa descrição. Contudo, não encarem essa descrição como fechada, porque você tem o texto, mas as pessoas que fizeram o tabernáculo na realidade, pode rodar, por favor, eles tiveram o auxílio, a capacitação do Espírito Santo. Essa réplica, ela foi feita lá em Israel, se não me engano, é do YouTube mesmo. Eu achei melhor do que mostrar apenas o que é os itens, né? O que compreende essa tenda. Então, se não rodar, não tem problema. Tá. Ótimo. Não, sem som. Eu vou falando aqui, explicando. Então, o tabernáculo era uma estrutura móvel. Deus especificou cada parte dessa estrutura, de maneira que até as laçadas em quantidade, até os engates das bases, o material de cada base, e foi previsto e dado de maneira que não há espaço para nenhuma improvisação ou ideia humana. O que é, até certo ponto, quando a gente lê o texto, cansativo, na verdade. Você lê as medidas, as laçadas. Aí só continuando aqui no vídeo, essa árvore é a árvore que foi usada para construir a madeira, para fazer amadeiramento. A entrada principal, a cortina de linho do átrio, linho cru, sem nada. As bases eram de bronze, o cume era de prata,
E cada laçadinha dessa foi reconstruída conforme a descrição. Aí a gente entra no átrio. O átrio é esse pátio onde ficava o altar que era de bronze, com esses 4 chifres em que eram aspergidos o sangue dos sacrifícios. A rampa do altar, onde não poderia haver escada, para que ninguém visse a intimidade dos sacerdotes. A bacia de bronze, que foi feita com os espelhos das mulheres, bronze polido, não tinha espelho na época, o espelho era bronze polido. Então, as mulheres ofertaram e saiu, na manipulação dos metais, fizeram essa bacia de bronze. O telhado do tabernáculo, propriamente dito, que é essa cabana maior, ela tem 4 coberturas de peles de cabra, couro de carneiro. E a parte mais interna, que eu queria destacar, que é mais importante, é essa, obviamente não era assim, mas é só para ter uma ideia, a parte interna era bordada de querubins. Só por onde não havia querubins é que o homem poderia passar. Então nós vamos entrar agora onde somente os sacerdotes entravam, que é o santo lugar. Onde havia, nesse santo lugar, ali a representação de um sacerdote comum, em azul o sumo sacerdote. Ali é o candelabro, que a semelhança de uma amendoeira em flor, onde nesse candelabro era colocado azeite puro, todos os dias, de maneira que a luz não se apagasse. Lembrar que aí era completamente escuro, né? Então haveria a necessidade de luz sem fumaça para que o sacerdote visse a mesa de pães de proposição, isso tudo em ouro, essa parte interna. Todas as estruturas com engate para serem transportadas. A representação de 12 pães compondo as 12 tribos de Israel deveria estar toda semana servindo o sacerdote. O altar de incenso de ouro. Esse incenso, por sua vez, era feito não só para dar um aroma melhor, mas também fazer fumaça. Para quê? Para que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrasse onde a gente vai entrar aí agora, que é o santo lugar. Desculpa, é o santo dos santos. Uma vez por ano, então, o sacerdote entrava para fazer expiação por ele e pelo povo. E era a profissão mais perigosa que existia. Deus avisou para eles, não fica entrando aí toda hora que vocês vão morrer. Dentro dessa arca, essa arca que tem esses 2 querubins colados nessa tampa que chama propiciatório. Essa tampa ela era aspergida com sangue do sacrifício, uma vez por ano, de maneira que Deus olhasse o conteúdo da arca, os 10 mandamentos, o bordão de Arão que floresceu, e o maná que estava contido ali, e a ira de Deus sobre o pecado fosse aplacada. Nós vamos ver que Deus, nesse nosso texto, ele coloca que ele se encontraria com o povo, ou seja, Deus armou esse tabernáculo para que ele se encontrasse com o povo sobre a tampa do propiciatório. Então, já de antemão, pode voltar na apresentação, por favor. Já de antemão, nós vemos que a parte mais importante de toda essa estrutura é a parte que ninguém via, que ninguém poderia ver, ninguém poderia acessar. Uma pessoa, daqueles 2,5 milhões de pessoas do Arraial, uma vez por ano deveria entrar ali. E todo aquele ouro, aquele querubim, aquela obra, quando saía em viagem, era coberta com um pano azul, de maneira que as pessoas seguiam a arca sem nunca terem visto. Não sei se vocês já pensaram nisso. Quando Deus fala que ter muito cuidado com idolatria, e às vezes a gente vê o povo de Israel como um povo, entre aspas, que adorava os seus objetos de culto no templo, no tabernáculo, e não era bem assim. Esses itens, eles ficavam completamente escondidos.
De maneira que tudo isso ele se refere basicamente a 3 coisas, o tabernáculo e os seus móveis. Essas estruturas de candelabro que provê a luz, a mesa que provê o alimento, o incenso que dá o cheiro, a veste do sacerdote que faz barulho quando ele anda, as trombetas de prata que tocam para reunir o povo nas cerimônias, tudo isso era uma maneira de Deus envolver o povo no culto, aos 5 sentidos deles. Era um simbolismo da aliança que Deus mesmo propôs, chamou e provê os meios para que essa aliança seja cumprida. E nós vamos ver que, finalmente, esse templo é uma parábola, uma representação do que Cristo viria a fazer. Então, nós vamos comentar alguns aspectos relacionando a Arca da Aliança, o propiciatório, o altar de ouro, a mesa da presença e dos pães, o candelabro, o véu da separação, a bacia de bronze e o altar de bronze na parte externa, relacionando com o que Cristo fez por nós e sobre o que Deus quis mostrar e ensinar para o povo de Israel da mesma maneira que quer nos ensinar hoje. Alguma pergunta até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tudo bem? Então vamos lá, quem está acordado, vamos seguir. Bem, no capítulo 25, no verso de 10 a 16, nós encontramos no texto, eu não vou conseguir ler tudo, pessoal, então vocês vão acompanhando, lendo aí no transcorrer, essa é a descrição da arca. Essa arca que, como a gente comentou e como vocês viram, não vou ficar descrevendo exatamente, era de ouro puro, né? E essa arca, ela simbolizava a presença única, valiosa e incorruptível de Deus. Essa arca, ela foi colocada, como vocês viram, em um lugar que é restrito, cercado de cortinas de querubins, onde ninguém podia entrar, exceto uma vez por ano, o sacerdote que Deus escolheu. Essa arca, ela foi colocada nesse santo lugar, que era um cubo perfeito. O que é cubo perfeito? É o cubo sempre é perfeito, porque tem as medidas iguais, não seria um retângulo, certo? Mas os comentaristas eles falam em cubo perfeito, por quê? Aquele quadrado onde a gente entrou através do véu, ele tinha a medida de 4,3 ou 4,5, dependendo do côvado, das bases e de altura. E nesse lugar que Deus escolheu para colocar a arca que simbolizava a sua presença. E deixa eu perguntar para vocês lembram onde na Escritura nós temos uma descrição de um cubo perfeito? Alguém lembra? De Gênesis a Apocalipse. Nós temos o cubo perfeito no tabernáculo. Ninguém? Em Apocalipse, nós temos uma descrição de uma cidade muito estranha. Uma cidade que desce dos céus em forma de cubo perfeito, a Nova Jerusalém. Então, olha só, olha o simbolismo que João tem na sua visão de um lugar onde Deus habita. Então, esse é o local, essa figura do santo lugar, ela nos remete imediatamente à visão de João. Essa cidade que desce dos céus, da mesma maneira que o tabernáculo, o santo lugar, não foi ideia de homens, é ideia de Deus, onde Deus nos convida para estar com Ele. O conteúdo, eu ia comentar alguma coisa sobre as argolas e os varais, mas eu acho que não vai dar tempo. Depois vocês leem o episódio em que Uzá tentou segurar a arca nos dias de Davi, para ela não cair no chão.
Mas Deus tinha falado para usar argolas. E ele, com a sua boa intenção, que poderia ser muito bem a intenção de qualquer uma de nós, acabou sendo morto na hora. Então, depois vocês veem esse texto que eu coloquei aí para dar uma meditada nele. Enfim, continuando sobre o conteúdo da arca, o conteúdo dessa arca que nós vimos, ela é o conteúdo da aliança. As tábuas do testemunho, que Deus deu a Moisés pela segunda vez, né, elas foram colocadas na arca, ela representa a lei de Deus que é imutável. Então, quando Deus se relaciona conosco no propiciatório, Ele não negocia a sua lei. Então, é isso que significa. Então, às vezes a gente acha que Deus poderia ser mais transigente com as suas demandas. Então, desde o tabernáculo, Deus já disse para aquele povo que não haveria essa possibilidade, pelo seu caráter imutável. Quando Deus ordenou, em Êxodo 16, que fosse colocado vaso com maná, esse vaso com maná ele simbolizava que, do mesmo jeito que Deus é justo, Ele é misericordioso. Então Deus sustentou aquele povo que murmurava, que reclamava de Deus, que tinha saudade da escravidão do Egito, e sustentou aquele povo com misericórdia, fidelidade e com um bom ânimo. E o terceiro item do conteúdo da arca era o bordão de Arão. Bem, esse bordão de Arão, a história dele é mais ou menos a seguinte. Os filhos de Arão, eles trouxeram fogo estranho para o arraial, e eles foram consumidos. Eles foram mortos instantaneamente. Os filhos de Arão que deveria continuar no sacerdócio. Lembrar que Nadab e Abiú, que foram consumidos, eles eram sobrinhos de Moisés. Então, provavelmente, quando eles receberam o sacerdócio, por ser familiar de Moisés, eles pensaram, Moisés é o nosso presidente, e agora eu vou administrar o culto. Eu estou numa boa. Só que eles não ouviram a palavra de Deus, trouxeram fogo estranho. Isso gerou uma grande comoção e um grande temor no arraial, só que durou pouco. Depois, duas grandes famílias de Corá, Datã e Abirão quiseram para eles, sendo que eles nem eram da família sacerdotal, eles quiseram mesmo a liberdade de cultuar diretamente a Deus. Porque, como eu falei, você olha esse tabernáculo com essas cortinas e você não vê nada. Você só vê sangue morto, de animais mortos no altar. Você não vê nada lá dentro, você não pode entrar. E eles questionavam a autoridade de Arão como sacerdote. E teve um dia que isso foi muito intenso e Deus resolveu fazer um teste junto com Moisés e com o restante desse povo que era revolto. Eles falaram, olha, vamos pegar o seguinte, Deus falou, peguem um cajado de cada tribo, inclusive o cajado de Arão, que é da tribo de Levi, e nós vamos pegar esses cajados dos líderes de tribo e colocar dentro do Santo dos Santos, lá do lado da arca. Depois de um certo tempo, o cajado que florescer, ou seja, um milagre completamente impossível, de um tronco seco, esse cajado, que vai estar escrito o nome de cada tribo, esse cajado é o sacerdote que eu escolhi. Deus falando para Moisés e para o restante dos revoltosos daqueles dias. E, obviamente, floresceu o bordão de Arão. Então, o que Deus está dizendo, quando Ele mandou guardar o bordão de Arão, isso não foi ideia de Moisés, é a ordem de Deus, mandou guardar o bordão de Arão dentro da arca, Deus está dizendo o seguinte, vocês não vão se relacionar comigo por um sacerdote que eu não escolha. Ou seja, isso mostra que nós não temos
nenhuma condição diretamente de nos relacionarmos com Deus, que não seja por meio do sacerdote, através de Cristo, a quem Ele escolheu e sacrificou e ascendeu aos céus e deu toda a autoridade. Essa é a mensagem desses 3 itens na arca. De maneira que, continuando no texto, a partir do verso 17, ainda nesse clima da arca, nós vemos o propiciatório. O propiciatório, como a gente falou, ele escondia esses 3 itens. E o propiciatório, nós vemos a descrição dele no verso 21 e 22, em que Moisés escreve o que Deus falou. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Dentro desse texto, a gente queria destacar esse ponto de encontro que a gente já comentou. Deus só pode se encontrar conosco através de uma justiça, através de um instrumento que aplaque a ira de Deus. O propiciatório era isso. Então, por isso que nós lemos Paulo comentar na carta aos Romanos que Cristo fez a propiciação pelos nossos pecados. E quando, nesse texto de Êxodo, nós vemos que aqueles 2 querubins estavam olhando para baixo, com as asas estendidas, o que esses querubins estavam fazendo? Eles estavam impedindo de que nós, homens, saíssemos de dentro da arca, achando que poderíamos cumprir a lei, que poderíamos ser sacerdotes, achando que não dependeremos da sustentação de Deus, dizendo que nós não podemos subir aos céus. Então a mensagem da arca e dos querubins era essa. Os querubins, na Bíblia, eles eram guardiões da santidade de Deus. E outra pergunta, vocês lembram onde na Escritura nós vemos querubins? Pela primeira vez na Escritura, onde que nós vemos a descrição de querubins? Isso mesmo. Quando Adão e Eva pecaram, né, nós temos, quando eles foram expulsos por Deus do jardim, lugar onde Deus tinha comunhão com eles, Adão e Eva não poderiam voltar. E no texto em Gênesis, que Moisés escreveu, inclusive, ele escreve que Deus colocou 2 querubins que guardariam o caminho do jardim e impediriam que eles voltassem e pudessem usufruir da árvore da vida, que era plantada no jardim. E em vermelho ali, que eu não sei se dá para ver bem, acho que dá. A mensagem que nós temos é que Jesus, como nosso Salvador, ele desceu e se encarnou vindo de cima dos querubins e se encarnou para viver conosco abaixo desses querubins. Ele se tornou um de nós. Ele se tornou a tampa que cobre totalmente a nossa incapacidade, a nossa dívida de cumprir a lei de Deus, de depender de Deus e de nos relacionar com Ele. Ele é o próprio sangue que faz a expiação da culpa pelo pecado e cumpre em si mesmo a justiça de Deus, absorvendo a sua ira. De maneira que, depois de morto, agora nós temos o mesmo Jesus acima dos querubins, como Cristo, o Senhor, de maneira que Deus continua não se relacionando com o homem sem cumprir a sua lei. De maneira que Ele se relaciona conosco hoje porque cumpriu a sua lei em Cristo. Deus não pode ser gracioso sem executar a sua justiça. Então, quando a gente, da mesma maneira que o povo
era agraciado por estar ali no Sinai. Sem nunca ter feito nada para aquilo, nós também, como cristãos, recebemos da graça de Deus sem ter condição de receber nada. O homem, ele não pode viver diante de Deus sem a propiciação de Jesus Cristo. Se o sacerdote, ainda que uma vez por ano, ousasse entrar naquele lugar, sem que ele tivesse marcas de sangue, que dizia para ele que ele não tinha condição de entrar ali, a não ser que estivesse morto, jamais ninguém entraria naquele Santo dos Santos. Bem, agora vocês viram que a gente começou de fora para dentro naquele vídeo, né? A gente passou pela porta do átrio, fomos até a arca. Agora a gente está fazendo o caminho contrário. A gente sai do Santo dos Santos, vimos a arca, o propiciatório, e agora nós vamos ver a mesa e os pães. Continuando no verso 23 ao 40. Ainda em Êxodo 25. Deus serve esses pães da propiciação ou pães da presença. Como eu já comentei no vídeo, são os 12 pães que eram ordenados que fossem servidos continuamente na casa de Deus, que era o tabernáculo. Então, Deus convidou Israel, né, para ir no monte. Aí Deus visitou Israel no tabernáculo e Deus, como bom anfitrião, serve alguma coisa para aquele povo. Então, 12 pães, um alimento que os sacerdotes tinham toda semana, eles assavam, todo sábado eles comiam, era reposto continuamente, existia uma ordem que a gente vê em Levítico 24, de que em cada sábado Arão os porá em ordem perante o Senhor. Porá os pães, continuamente da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E Arão e seus filhos, os quais comerão no lugar santo. Então, Arão não poderia comer em outro lugar, ele tinha que comer na presença de Deus. Deus que tinha convidado, Deus que tinha escolhido os sacerdotes. E a Cristo, nós vemos em João 6, logo depois em que Jesus havia multiplicado pães e peixes para uma grande multidão, nós lemos em João 6, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E aí Jesus falou, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. E lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Então, Jesus estava conversando com aquelas pessoas que haviam presenciado aquela multiplicação de pães na véspera. Jesus deu um exemplo visual, né, através de um milagre, e depois alimentou-os com a própria palavra, e dizendo que Ele mesmo é o pão da vida, e é o pão da vida que nós nos alimentamos até hoje. E é o símbolo que Ele mesmo instituiu da sua própria ceia, da mesa que Ele nos serve. Mais um símbolo, mais um móvel do tabernáculo. O altar do incenso. Como que funcionava o altar? Vocês lembram que é aquela estrutura que ficava na frente da cortininha do véu, né? Onde o sacerdote passava uma vez por ano. Então esse incenso, ele era uma fórmula peculiar de várias especiarias, que era um segredo
uma obra de perfumista, o mesmo Espírito Santo que capacitou as pessoas para fazerem a arte do tabernáculo, também capacitou perfumistas para que isso fosse possível. Ele era para ser usado exclusivamente ali. Se era um perfume bom e a pessoa quisesse usar em outro lugar, Deus adverte que haveria morte instantânea. E nós vemos que, em toda a Escritura, o incenso, e principalmente no livro de Apocalipse, é um símbolo das orações dos santos. Esse altar de ouro, o fogo era trazido do altar de fora, onde Deus queimava o sacrifício, era colocado, transmitido para o altar do incenso, e o sacerdote pegava esse incenso que, diferente do azeite do candelabro, ele produzia muita fumaça. E esse cheiro agradável, que tenho por mim aqui, que o tabernáculo era uma verdadeira carnificina. Por quê? Porque essa estrutura que a gente vê limpinha, nós tínhamos 2 vezes por dia, de maneira constante, todos os dias, pelo menos 2 sacrifícios. Fora as ofertas voluntárias, as ofertas pelo pecado, as ofertas de manjares que envolviam sacrifício de todas aquelas famílias, 2,5 milhões de pessoas acampadas ali. Então imagina como que era a areia desse lugar. Provavelmente era um verdadeiro banho de sangue. Então não deveria ter um cheiro muito agradável. O sacerdote era muito mais um açougueiro do que um padre, igual a gente vê hoje em dia, com as vestes limpinhas. Então, oi? Mas então tinha 2 altares desse? Não, esse é o de dentro. O de dentro, ele só queimava incenso, trazia fogo do altar de fora, e o sangue do altar de fora ele punha nesses chifres desse altar do incenso. E aí, esse incenso que era queimado, ele servia para dar um aroma bom para dentro da casa de Deus, e quando o sacerdote pegasse o seu incensário, colocasse o incenso que estava ali, com o fogo que estava ali, ele entrava no Santo dos Santos. E eu não vou ler o texto que não dá tempo, mas Deus fala que esse era uma ordem específica para que, lembra que não havia luz dentro do santo lugar, que é onde a arca ficava. Só que mesmo assim, Deus manda fazer fumaça para o sacerdote não ver com os próprios olhos a arca, para diminuir a chance dele morrer diante da glória de Deus. Então aquela fumaça, né, aquele gelo seco que ficava ali, tinha essa função. E nós vemos que hoje, ao ler Apocalipse, no capítulo 8, verso 3 e 4, nós temos a figura de um incensário de ouro, e a semelhança do que o sacerdote utilizava. E de um anjo que ficou em pé ao lado do trono de Deus, com um incensário de ouro, e que tinha muito incenso para oferecer com as orações dos santos. E sobre esse altar de ouro, esse altar de ouro que se acha diante do trono, esse anjo segura esse incenso. Essa é a visão de João no Apocalipse. Da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, essa fumaça que entra no santo lugar representa as orações, o clamor do povo que sobe na presença de Deus. E esse clamor, ele é interessante porque, embora a gente tenha essa ideia de que a oração parte de nós, é importante a gente dizer que o incenso é Deus que faz. É a fórmula do próprio Deus. Então, as orações que realmente chegam diante de Deus, elas são orações pela capacitação do Espírito. Da mesma maneira que aquela formulação foi feita para ser queimada naquele lugar, nossas orações
elas não partem de nós, não é uma força de pensamento, não é uma atitude meramente humana. Então, isso dá a Jesus, a Cristo, toda a virtude. Por quê? O próprio João escreve na sua primeira carta que, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Olha a palavra propiciação aí de novo. A bacia de bronze. Saímos agora do santo lugar, da tenda propriamente dita. A gente foi agora para o pátio, para o átrio. A primeira item que o sacerdote tinha o segundo item que o sacerdote fazia depois de sujar as mãos com sangue no altar de sacrifício era encontrar essa bacia de bronze. A bacia de bronze, ela era, como eu já comentei, um jeito do sacerdote se limpar de todo aquele sangue, aquele banho de sangue e de impureza que estava impregnada na parte do átrio, onde ocorriam os sacrifícios. E a bacia de bronze diz para nós, e ela era colocada especificamente na frente do reposteiro, que vocês vão ver aí na Bíblia, que é o nome dessa tenda que ficava para entrar no santo lugar, que chamava reposteiro. Ela significa que ou você vai entrar no santo lugar para enfrentar a morte por contaminação, ou você vai entrar no santo lugar com as mãos limpas naquela água da bacia de bronze, lavando as suas impurezas. Não tem outra possibilidade. Então, estrategicamente, aquela bacia feita dos espelhos das mulheres era colocada ali para isso. Então, é a ordem específica de Deus em Êxodo 30. Arão e seus filhos lavarão as mãos, não só as mãos, pessoal, os pés também, provavelmente por causa daquela, como eu já comentei, aquele banho de sangue, aquela carnificina que havia naquela areia. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Então, se não se lavassem, morreriam. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Aí eu não falei, mas é outro aspecto. Eles também lavavam antes de lidar com os animais para tirar as impurezas que eles carregavam de fora da tenda. E nós vemos em Efésios, outro texto do Novo Testamento, em que Cristo, o sumo sacerdote, ele de fato lavou os pés dos seus discípulos, e em Efésios a gente encontra, todo mundo lembra de Cristo cingindo-se e lavando os pés dos seus discípulos, mas eu encontrei esse texto que Paulo escreveu, que eu achei que é uma figura mais pertinente para a gente meditar. Que em Efésios, Paulo está comparando os maridos a Cristo e as mulheres à igreja. E fala aos maridos: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa e sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É interessante que os textos, né, quando a gente praticamente não precisa comentar de tão claros que eles são. Né? A excelência do ministério de Cristo, como nós temos um Salvador que é acima das nossas imaginações. Né? E candelabro. Eu acho que eu mudei a ordem, pessoal. Eu falei que ia sair, agora eu estou voltando para dentro do santo lugar. Não importa não, perdoa aí. Então nós vamos voltar para dentro. Agora nós vamos estudar aquela parte, a luminária do santo lugar. A luminária do santo lugar
Deus fala que deveria ser acesa o tempo inteiro, alimentada com azeite do fim da tarde até a manhã. E era o comentário aí de Êxodo 25, 31 a 40, que o candelabro ele tinha 34 quilos de ouro, e ela era uma representação da árvore da vida, que a gente já comentou, a árvore da vida que nós perdemos. Essas 7 lâmpadas com azeite puro não faziam fumaça. A iluminação, ela era utilizada naquele lugar para que os sacerdotes ministrassem e se alimentassem do pão. De maneira que nós temos nas Escrituras inúmeros exemplos de como Cristo é a nossa luz, e não somente a nossa, mas a luz do mundo. De maneira que, certa vez, Cristo estava conversando com os fariseus que não conseguiam ver Jesus como o Messias. E aí Jesus falou para eles: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Correndo aqui um pouquinho, o altar, agora voltando para a parte externa. O altar, ele foi feito pelos artistas capacitados por Deus, conforme o plano de Deus, mas certa ocasião Deus orientou, antes da construção do tabernáculo, que toda vez em que houvesse um altar no reino de Israel, que esse altar ele não seria construído sobre pedras trabalhadas pelo homem, sobre pedras lavradas. Isso significa que quem provê o sacrifício, quem provê o altar, quem provê o sangue que aplaca a sua própria ira é Deus. Ele que executa o sacrifício. E esse sacrifício, ele foi ultimamente consumado no seu próprio Filho. E a primeira coisa que a pessoa, que o israelita encontrava quando entrava no átrio para ter um relacionamento com Deus, era o altar. E primeiro tinha que enfrentar a morte. A morte que deveria ser dele, mas na providência de Deus, a morte não foi nossa. A morte foi do seu próprio Filho. O que nós ganhamos é a vida. O véu de separação, nós já comentamos sobre a questão dos querubins, que são figuras que impedem com que nós, pecadores, usufruamos da presença de Deus, mas que Cristo Jesus, como sacerdote e como sacrifício, ele, no dia da sua morte, rompeu esse véu. E em Mateus, nós lemos a descrição do véu do santuário, que se rasgou em 2 partes, quando Cristo Jesus exclamou, entregando a sua vida. E em 2 Coríntios, nós vemos o que esse véu significa para nós hoje. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, de 15 a 17, Paulo escreve àquela igreja falando assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esse verso que nós acabamos de ler, ele é o verso talvez o mais mal interpretado das Escrituras. As pessoas leem esse texto, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, e usam como pretexto para achar que podem cultuar a Deus do jeito que quiser. Que uma vez que é cristão, que aí eu posso
virar pirueta aqui, falar o que eu quiser e tá tudo certo. E na verdade, olha a liberdade que Paulo coloca ali, é a liberdade para você entrar no véu e não morrer. É essa liberdade que nós temos garantida. Não é a liberdade para você achar que pode ser chegar diante de Deus de qualquer forma. E o autor em Hebreus continua: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, olha o ministério de Cristo. Isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Eu queria concluir com esse texto e com essa meditação a respeito do véu, que nós não desprezemos os exemplos, né, que Deus coloca na Escritura, como aquele tabernáculo era uma parábola de Cristo Jesus, como nós comentamos. Era o próprio Cristo teatralizado aos sentidos daquele arraial de Israel. E como eles não perceberam isso, eles murmuraram, eles reclamaram, eles blasfemaram contra Deus. Aquela geração inteira morreu no deserto. Então, ela foi sustentada porque Deus havia prometido que Deus haveria de dar a terra a eles e que Deus ouviu também a intercessão de Moisés para que não matasse todo aquele povo. Então, que nós reflitamos durante a semana sobre a excelência do ministério de Cristo, como nós temos esse sumo sacerdote que mistura todas as funções do tabernáculo nele mesmo. A água que nos purifica, é o sacrifício que remove a culpa, é o pão da vida que nos alimenta, é a luz que nos conduz à árvore da vida, é o motivo pelo qual nossas orações se achegam ao altar de Deus, e a propiciação pelos nossos pecados. E, como o autor em Hebreus coloca, no capítulo 6, ele é a âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. E o autor de Hebreus fala que é onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado um sacerdote, o sumo sacerdote para sempre. Que Deus nos abençoe. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer? O microfone está ali, eu vou atrás se alguém quiser falar alguma coisa. Senão a gente já ora para encerrar. Tudo bem? Vamos orar. Nosso Deus, nós te adoramos, mesmo sem saber como, mesmo sem ter condição para isso, ó Deus, mas confiados no merecimento, no teu sacrifício providenciado em Jesus, ó Deus, sacrifício que tira a nossa culpa, que nos enche de amor ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, da tua igreja, que nós possamos abraçar a tua palavra, ó Deus, como o que nos livra da morte, ó Deus, que nós possamos meditar e tê-la em nossos corações e refletir e conhecer ao Senhor e conhecer ao teu Filho através dela, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom, o Senhor nos dá a tua graça que é melhor que a vida. Nos conduz durante essa semana, proteja a tua igreja, proteja a mim e aos meus irmãos, que nós possamos viver guardados no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom domingo.